Deus maravilhoso, que Deus poderoso, que Deus tremendo. Você está bem? Você está feliz? Levante sua mão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se você estiver muito feliz, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pastora Bárbara, vem aqui. Coloca a sua mão para cá, vamos orar pela pastora, que ela vai ministrar a palavra hoje. Tem uma palavra poderosa no coração de Deus. As duas mãos logo, né? O coração de Deus para os nossos corações. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui é a tua filha, Senhor. Usa ela com poder e glória. Ao abrir e fechar da sua boca, que tu possa falar aquilo que tu queres falar para a tua igreja, em nome de Jesus. E quem crê, diga! Boa noite. Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Jesus me acordou de madrugada. Essa palavra o Senhor me deu esses dias, mas de madrugada o Senhor disse que essa palavra não era só para mim e nem para só tratar em discipulado. Era para a igreja. E o Senhor mandou eu me levantar e eu disse assim: tem certeza que é o Senhor que está falando comigo? Tem certeza que é o Senhor mesmo? Eu vou ficar aqui quietinha, né? Porque eu vou deixar o pastor mesmo. Aí o Senhor, eu fiquei bem quietinha, e o Senhor disse assim: vai ficar aí mesmo. Levanta e vai preparar a palavra. Aí eu levantei, eu vim ainda com incredulidade, né? Aí eu disse assim: vou pegar o caderno do Josué, porque eu não achei o meu caderno para poder fazer o rascunho. Aí eu disse: meu Deus, o caderno do Josué não dá para arrancar a folha do caderno. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, que peguei as Bíblias, as folhas de ofício, que eu dei a Camila ontem, estava aqui em cima. As 3 folhas que eu precisava. Aí o Espírito Santo disse: ainda está duvidando? Aí eu me sentei e fui fazer. Quando dava 9 horas, já estava tudo pronto. Aí o pastor levantou e disse: o que tu está fazendo? Eu estou preparando a palavra. Aí eu disse: tu vai pregar? Nem me disse. Eu disse: também não sabia não, o Senhor que mandou. Aí a gente foi deixar o Josué e ele disse: eu ainda estou decidindo se você vai pregar ou não. Eu disse: pode ficar à vontade. Não se preocupe com isso não. O que você disser a gente faz. Fiquei bem quietinha, não disse nada. Aí com um pedaço ele disse: venha digitar aqui, para botar no tablet. Aí eu disse: é o Senhor mesmo que está mandando. Então a gente só obedece, né? Então o tema da nossa mensagem é: Deus faz o improvável no provável. Vamos dizer comigo? Deus faz o improvável no provável. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 23. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos orar novamente. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabe o quanto essa palavra está ardendo, queimando no meu coração, Senhor. Eu quero Te fazer um pedido especial esta noite. Fala com a Tua igreja, Senhor. Não o que eu quero falar, mas o que o Senhor tem para falar no particular com cada um. Destapa os ouvidos de todos, Senhor. Onde chegar essa ministração, Tu possa agir, Tu possa mover, Tu possa curar, Tu possa restaurar e Tu possa revitalizar. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, fala que a Tua igreja Te ouve. Em o nome de Jesus, amém. No texto, começamos apresentando a Zacarias. O texto começa apresentando Zacarias, quem ele era, onde ele estava, com quem ele estava e o que ele estava fazendo. Zacarias quer dizer Jeová se acordou, da ordem de Abias. Tem a ver com 24 grupos dos serviços do templo. Cada um dos 24 grupos servia por semana. Está explicando bem direitinho esse serviço, como funcionava em 1 Crônicas, capítulo 24. Zacarias era especialmente distinto por ter pertencido ao primeiro dos 24 grupos ou família. Sua esposa Isabel, que significava Deus é juramento, ou consagrada a Deus, isso era o que significava o nome de Isabel, também da linhagem de Arão. Isso quer dizer que os dois, tanto o marido como a esposa, podiam traçar linhagem em Arão, do sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Uma distinção muito cobiçada entre Israel. Ambos eram justos. Tanto Isabel quanto Zacarias eram justos diante de Deus. Que quer dizer dignos? Viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso indica que eles viviam uma vida de justiça que poucos tinham. Que honra ser chamado de irrepreensível pelo Espírito Santo. E não tinham filhos, porque Isabel, sua esposa, era estéril. Não é porque eles não queriam, é porque Isabel era estéril. Esta condição
colocava na mesma categoria de Sara, pois ambas eram da idade avançada. Já havia passado a idade para poder dar à luz. Portanto, o nascimento de João foi tão milagroso quanto o de Isaque. Nosso primeiro ponto nessa mensagem de hoje é: Deus não chama desocupados, porém chama os compromissados. Vamos dizer comigo? Deus não chama desocupados, porém chama os compromissados. Aí olha aí para a sua Bíblia, o versículo 8 e 9 de Lucas capítulo 1. Está escrito assim, ó. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Zacarias aqui estava trabalhando, fazendo o trabalho dele. Isso me lembra Paulo. Paulo, o apóstolo, estava a serviço do sinédrio, homem zeloso e compromissado em destruir, acabar com os do caminhos. Essa era a missão de Paulo. Ele era compromissado com a causa e diligente na missão, cuidadoso, ativo. Paulo era zeloso e cuidadoso, ativo, empenhado, atento e meticuloso, detalhado e persistente. Ele demonstrava zelo e rapidez ao realizar a sua tarefa. Paulo está indo de encontro aos do caminho para destruir, para acabar com os do caminho. E tem um encontro especial com Jesus. Quem aqui não sabe de Paulo? Isso nos mostra que Deus usa o improvável no provável. Deus faz o improvável no provável. Qual era o provável? Paulo estava indo na sua missão, no seu trabalho para destruir o povo de Deus. Porque ele era zeloso pelo que ele tinha aprendido. Porque ele era um religioso. E Paulo tem um encontro com Jesus. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. E Paulo estava no caminho errado, mas ele achava que estava certo. Até o momento que Jesus se encontra com ele, ele reconhece a voz do Senhor. Porque quando ele cai em si, ele diz o quê? Quem és tu, Senhor? Ele já reconhece o senhorio de Jesus. Zacarias, por sua vez, estava no seu turno, no seu serviço de costume. O sacerdócio era assim. Cada membro da ordem tinha sua vez de servir no altar do templo, durante um determinado período do ano. Era uma equipe muito grande para serviços, viu? Por sorte, o que quer dizer? Não é ele teve sorte. Sorte, que está dizendo a palavra, é que foi lançado a sorte para ver quem iria servir exatamente dentro do santuário. Quem iria trocar o turno, exatamente. Por sorte quer dizer que a oportunidade de ministrar no altar era determinada, tirando-se a sorte. E quase sempre acontecia só uma vez na vida. E essa foi a vez de Zacarias. Era raro acontecer mais de uma vez. Só acontecia uma vez na vida. E esse foi o dia que o Senhor escolheu para Zacarias. Era utilizado, era isso que ele ia fazer, ó. Era utilizado carvões de fogo, tirado do altar de bronze e levado ao altar do incenso, recoberto de ouro com os carvões no altar. Era derramado incenso sobre os mesmos. Era feito 2 vezes ao dia, durante as horas do sacrifício, pela manhã e à tarde. Enquanto o sacerdote fazia isso, toda a multidão do povo estava do lado de fora. Não era disperso, era orando. Estavam todos orando do lado de fora, enquanto ele estava preparando o incenso para o Senhor. Foi exatamente nesse momento que o anjo apareceu a Zacarias.
Agora eu te pergunto, como você tem exercido a sua missão? Como você tem prestado os seus serviços? Quer seja eclesiásticos quer dizer que é serviços ministeriais na igreja. É o que você está fazendo na obra do Senhor. Como você tem se dedicado? Lembra quando você começou? Todo gás, cheio de vigor, cheio de vontade. Você continua do mesmo jeito? Lembra como você está agora? Isso é uma reflexão para nós. Agora vamos levar para o secular. Como você tem prestado serviços no seu trabalho? Seja qual for a sua área. Você verdadeiramente tem trabalhado excelente? Você tem feito o seu melhor, como se você estivesse trabalhando para o Senhor? Você tem honrado as suas horas de trabalho? Você tem sido fiel aos seus patrões? Para você ser chamado de justo, você tem que ser justo, né? O que Deus falaria de você ou sobre você, se Ele olhasse agora para você, mediante a sua vida profissional e a sua vida ministerial? O que Jesus falaria de você? Vale a reflexão. Ponto 2. Sua oração foi ouvida. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Vamos fazer aqui um paralelo entre a anunciação do nascimento de João e de Sansão. A anunciação do nascimento de Sansão nós não vamos ler, mas está em Juízes, capítulo 13, versículo 3 ao 5. O anjo vai aparecer para a mãe de Sansão e vai dizer que ela vai gerar um filho e como é para ele ser criado, o que é para eles fazerem. Nos dois casos, tanto no de Sansão como no de Zacarias, que é o João Batista, nos dois casos, os pais não esperavam mais ter filhos. E o filho prometido, Sansão, recebeu poder desde o nascimento para uma tarefa especial. Sendo que o anjo do Senhor que aparece para a mãe de Sansão é o próprio Deus. E quem aparece para Zacarias é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece em pé ao lado direito do altar do incenso. Ao lado direito significa que é o lado da propiciação, que quer dizer que Deus aceitou o sacrifício. Qual o sacrifício que você tem feito para o Senhor? Qual o preço que você tem pago pelo Senhor? É bom, né, a gente ouvir? O Senhor recebeu o teu sacrifício. O Senhor recebeu o teu clamor, a tua oração foi ouvida. Mas qual o sacrifício que você tem feito? O que você tem feito realmente em direção ao Senhor? Não para os seus interesses pessoais, mas simplesmente porque você o ama e você quer agradá-lo. Como diz o pastor, hashtag fica a dica. Amém? A tradução grega para a ação quer dizer foi ouvida. O que quer dizer isso? Que o anjo diz para Zacarias: suas orações foram ouvidas e chegaram ao trono da graça. Por que as orações de Zacarias foram atendidas? Porque as suas orações eram a perfeita vontade de Deus. Estava segundo a vontade soberana e absoluta de Deus. Como é que nós sabemos se o que estamos pedindo ao Senhor é a vontade soberana e absoluta de Deus? É a vontade de Deus para a nossa vida? Como a gente pode saber? Presta bem atenção.
Primeiro, orando e desenvolvendo um diálogo, uma conversa, uma intimidade com Deus. Eu não tenho como saber se vai ser do agrado dele se eu não me relacionar com ele. Então eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Segundo, buscando, garimpando nas Escrituras, textos bíblicos que fundamentem o meu pedido. Se algo se contradiz com o que eu estou pedindo, não é a vontade de Deus. Tem que estar em plena harmonia. Deus não coloca dúvida em nossos corações. A dúvida não é de Deus. Então, se você tem dúvida, então para de orar. Busca a compreensão da palavra. Porque quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você. Aí você procura entender se realmente o que você está desejando é a vontade de Deus. Terceiro, avalie suas intenções. O que você está pedindo é motivado pelo amor a Deus e ao próximo? Vai te aproximar ou te afastar do Senhor e da tua família? Deus não vai te dar nada que vai te afastar dele ou da sua família. Quarto, busque conselho de pessoas sábias, que comungam a mesma fé, que caminham e que andam com Deus, que podem dar orientação mediante a palavra de Deus. Não adianta nós buscarmos conselho com pessoas que vivem uma vida derrotada. Não adianta você se sentar para buscar conselho diante de pessoas que não acreditam como você acredita no Senhor, que não tem a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Esse conselho não vai condizer com a palavra. Amém? Zacarias queria um filho e essa era a vontade de Deus. Por quê? Primeiro, porque era o fim da esterilidade e da vergonha social. Porque não ter filho significava a não continuidade da sua descendência. Como poderia um homem e uma esposa, justo e irrepreensível, ter a frustração de não ter um filho? De não ter a sua descendência para se perpetuar? Como era isso diante da sociedade? Porque a sociedade cobra as coisas de nós. Cobra mesmo. Então você imagina que eles eram reconhecidos, não era só pelas pessoas, é o Senhor que está testificando deles, que eles eram justos e irrepreensíveis. E eles não tinham um filho. Então era uma das coisas que eram resolvidas. Segundo, o cumprimento da promessa divina. Eles oravam há muito tempo para ter um filho e Deus ouviu suas orações. Deus tem ouvido as suas orações? O anjo apareceu para ele no templo anunciando que Isabel teria um filho, confirmando que Deus não havia esquecido deles. Às vezes a gente está orando, pedindo algo há muito tempo e a gente começa a questionar se Deus está ouvindo a gente, porque a gente não está conseguindo entender os sinais que o Senhor está dando. Porque a gente não está vendo aquilo resolvido ainda. Isso não quer dizer que Ele não está ouvindo. Às vezes Ele está respondendo e nós não estamos compreendendo. Por isso que nós temos que buscar em Deus sabedoria, conhecimento e discernimento. Só assim nós vamos compreender as mensagens que o Senhor fala conosco. Deus fala conosco através das ministrações, através de sonhos. Em primeiro lugar na palavra dEle. Em primeiro lugar na palavra dEle. Ele fala através de uma pessoa que você nem espera. Ele fala de diversas formas. Você só precisa estar sensível para compreender o que Ele está falando com você. Terceiro, ia resolver a linhagem sacerdotal. Papel fundamental no plano de salvação. João Batista não era apenas um filho, mas o profeta que prepararia o caminho para o Salvador. Para o Messias, o Cristo de Deus. Que privilégio! Jesus Cristo. A vida de Zacarias e Isabel, portanto, resolve-se ao encaixar-se em um propósito divino maior, o de serem os pais do precursor de Jesus.
Em Jeremias 29 está escrito: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e a esperança. Eu acredito que em nenhum momento onde Zacarias pediu um filho e Isabel, eles não imaginavam que ia ter o filho, que ia preparar o caminho para a vinda do Messias. Em nenhum momento eles acharam que iriam receber tão grande benevolência do Senhor. Quarto, fortalecimento da fé. O cumprimento da profecia e o nascimento de João Batista servia para fortalecer a fé deles e de todos que estavam ao seu redor, mostrando que coisas impossíveis acontecem somente pela vontade de Deus. Então, se não aconteceu ainda, é porque ainda não chegou a hora, porque ainda não é a vontade de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Não duvide. Não duvide do que Deus tem falado para você. Não duvide do que Deus tem dito para você. Se você buscar o Senhor no secreto, se você falar com Ele, Ele vai te responder. Ele vai te trazer revelações que você nem imagina. É só você pedir, mas não duvide. Mesmo que pareça uma loucura, não duvide. Vamos ler aí Lucas capítulo 1, versículo 18 a 20. Bote aí os olhos na sua Bíblia. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias duvidou do que o anjo disse a ele, da promessa que ele recebeu. Sabe por que ele duvidou? Porque ele olhou para as circunstâncias. Ele viu quem ele era, ele viu quem era a esposa dele e que eles não podiam mais gerar um filho. Ele olhou para o natural, mas ele estava dentro do santuário do Senhor. Ele estava servindo ao Senhor. Ele estava fazendo as ofertas ao Senhor. O anjo aparece para ele, diz que as orações foram ouvidas. Se as tuas orações foram ouvidas, é porque tu clamou, é porque tu pediu. Aí ele pergunta: como vai saber disso? Será que você não tem feito isso com o Senhor? Você tem pedido e quando está acontecendo os sinais, você duvida? A gente faz. Tem até às vezes que a gente diz assim: eu não acredito que isso aconteceu. Olha o espírito de incredulidade. Tu pediu e não acredita que aconteceu? Que fé é essa? Mas ele vai sofrer uma consequência absurda. Ele vai ficar mudo. Agora imagina. Você recebeu a bênção que você tanto desejou. Aí o Senhor diz: tira a tua voz. Tu não vai ter como falar para ninguém. Tu vai ficar mudo. Tu vai ficar mudo. Tu não vai falar nada. Imagina aquele homem saindo daquele lugar, todo mundo lá fora, e ele não podia falar nada. Ele ia só gesticular, porque ele não conseguia falar nada. Porque o anjo fechou a boca dele. O Senhor tapou a boca dele. Imagina esse homem cheio de alegria, um turbilhão de alegria. Eu acho que ele está igual eu estou aqui, toda alegre. Eu estou muito feliz. E querendo dizer, compartilhar com a mulher, querendo comemorar com a mulher, mas nem com a esposa ele podia falar. Gente, mas Deus é muito tremendo. Não duvida. Não duvida. Deus sabe o que faz, aonde faz, como faz e é hora de fazer. Não duvida. Não duvida. Para tu não ficar mudo. Mas Deus é tão misericordioso, porque ele só ficou mudo, ele não perdeu a bênção. Sabe por que ele não perdeu? Porque essa era a vontade de Deus para a vida dele.
Por isso que temos que ter convicção que o que estamos pedindo é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Passa pelo crivo do Senhor. Se não for bom, não for perfeito e não for agradável, não é a vontade de Deus. Ele olha para as circunstâncias e tem uma atitude de incredulidade, mas ele é sacerdote. A mesma situação vai acontecer em outro momento, com outra pessoa chamada Maria de Nazaré. Ela vai receber a visita do anjo, e é no mesmo capítulo, e o anjo vai dizer para ela que ela vai gerar um filho. E ela vai fazer a mesma pergunta: como isso pode acontecer se eu sou virgem? Só que tem um diferencial tremendo aí. A palavra de Deus, você pode depois na sua casa discorrer todo o texto de Lucas capítulo 1, que você vai ver isso aí. A palavra de Deus diz que o Senhor encheu Maria do Espírito Santo. O que Maria perguntou não foi incredulidade. Maria perguntou porque ela era inexperiente e ela não compreendia como engravidaria se ela era virgem. Zacarias não. Zacarias tinha experiências com o Senhor. A palavra de Deus diz que Maria foi cheia do Espírito Santo. Como nós perguntamos e a intenção do que perguntamos ao Senhor faz uma total diferença. O que você tem buscado do Senhor? O que você tem querido do Senhor? Estava conversando ontem com o pastor e eu disse para ele, e falei até no meu discipulado essa semana, o que eu quero do Senhor é o que está escrito em Isaías capítulo 61. Porque Ele me ungiu para apregoar as boas novas do Senhor, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar cativos da prisão, para apregoar as boas novas. Onde você chegar é para a luz do Senhor chegar na sua frente. Onde você chegar é para a alegria do Senhor chegar com você. É para as pessoas olharem para você e ter certeza que vão se aproximar de uma árvore frutífera, que vai alimentá-las, que vai trazer alegria, que vai ter uma palavra de consolo, de conforto, de esperança. De desgraça, gente, é só ligar a televisão, que é só o que a gente vê. E nem só na televisão, se você sair no meio da rua, você vê aí notícia todo o tempo. Roubou fulano, aconteceu não sei aonde, aconteceu aquilo. Gente, seja portador dos céus. Anuncie as boas novas. Leve alegria a quem precisa. Abrace, ame, perdoe. Seja um porta-voz do céu. Mas pode perguntar as coisas ao Senhor. Só saber perguntar, né? Só saber perguntar. E não perguntar com incredulidade. Não duvide. Eu acho que ninguém aqui quer ficar mudo, quer? Eu não quero, não. Eu acho que... Eu acredito, eu creio que se eu recebesse uma bênção como essa, a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias, só foram compreender na totalidade o que Deus ia fazer através da vida deles quando o menino nasceu. A gente está esperando o quê para compreender o propósito de Deus na nossa vida? Você está esperando o quê? Jesus está voltando, nós temos que aproveitar esse tempo para semearmos vida, para semearmos a palavra dele. Não importa onde você esteja, com quem você esteja, o que você esteja fazendo, busque a Deus enquanto você pode encontrá-lo. Amanhã pode ser muito tarde. O fruto da incredulidade de Zacarias foi ele perder totalmente sua voz, ficando mudo durante toda a gestação de Isabel. Mas olha o privilégio, foi só durante a gestação, gente. Jesus é muito misericordioso. Só que existem preços que nós não precisamos passar, não precisamos pagar. Nós só precisamos crer e andar em direção à vontade de Deus. Imagina você orar, pedir algo, receber e não poder falar. Quanto mais maduros e experientes nós formos, mais respostas de fé serão requeridas de nós. Não seja incrédulo diante das impossibilidades.
Quando Zacarias saiu do templo, todo o povo vê e entende que ele havia recebido uma visão. Porém, ele foi impedido de abrir a boca para compartilhar. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 21 e 22 do capítulo 1 de Lucas. Olha aí como foi a situação na hora que ele sai, ó. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. A importância de você entender que o que Deus está fazendo na sua vida não é só para você. Quando Zacarias sai, todo mundo lá, todas as pessoas que estavam lá, sabia que ele tinha tido uma experiência com o Senhor, que ele tinha tido uma visão com o Senhor. Só não tinha como saber porque ele não falou. Mas sabia que tinha acontecido algo diferente. O que tem acontecido com a sua vida quando você sai da igreja para ir para a sua casa? O que tem dito de você? Realmente tem visto a alegria do Senhor nos seus olhos, no seu rosto? Comportamento adequado? Ou tem olhado para você e questionado, tu estava na igreja? Tem certeza que tu estava na igreja? A nossa conduta tem que condizer com o que vivemos, senão não estamos fazendo nada. Independente do que aconteça comigo, Jesus está comigo. Então eu tenho motivos para agradecer. Conclusão. Tudo o que Deus fala não volta para Ele sem cumprir o propósito. Vamos ler agora o versículo 59. Do 59 ao 66, do capítulo 1 de Lucas. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na sua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e desimpediram a língua. Falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Deus faz o improvável no provável. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.